do Caribe, tem importância central nos debates de hoje. Tem importância central nos debates de hoje, essa discussão. Creio que todos, de uma forma ou de outra, têm acompanhado o debate dos BRICS nesses últimos dias e a construção de uma ordem multipolar, algo extremadamente importante e com uma trajetória histórica global e com particularidades próprias do nosso continente. E esse curso também é importante por uma outra razão, né? Pelo fato, inclusive, de ele estar sendo realizado na Universidade de Brasília e, mais ainda, neste espaço com o nome de Beijódromo, uma vez de que a Universidade de Brasília, com o seu projeto de universidade necessária, um projeto inovador, lança na construção da educação pública superior brasileira uma universidade temática com missão, né, e principalmente com a preocupação do futuro do nosso país e do conjunto da humanidade. Darcy Ribeiro e vários outros colegas, evidentemente, institui na década de 62, a inauguração do UNB, um projeto de uma universidade preocupada com a construção multidisciplinar, algo que para a época é completamente inovador. Percebam que a gente falar de multidisciplinar é algo bastante poderoso ou presente hoje, mas era algo naquele momento da década de 60 completamente inovador, né? E mais ainda nesse prédio, porque acho que talvez até para explicar a razão que está sendo feita aqui, um prédio que tem o nome de Beijódromo. Eu não sei se vocês depois podem olhar lá fora, a própria arquitetura do prédio, ela tenta mostrar como se fosse um beijo, de fato, né? A cúpula faz como um funil e chega em cima, faz um bico, é como se ele estivesse vendo alguém, né, dando um bico. E para nós, que temos toda uma preocupação com o nosso continente, uma forma distinta de entender o nosso lugar no mundo, também levamos em consideração a importância dos afetos, das emoções, do amor, né, quando nós estamos produzindo conhecimento. Esta localidade onde está o Beijódromo é uma localidade onde, no início da universidade, a comunidade universitária vinha para cá para namorar, para ficar deitado tomando sol. Então, por isso também a razão desse prédio ser aqui. Acho importante fazer essa colocação, porque Darcy Ribeiro, além de tudo isso, também tem um papel muito importante nos debates do nosso continente, no caso dele especificamente, mais fortemente a partir do exílio produzido pela penúltima onda autoritária, né, com as ditaduras empresarial militares, e foi justamente nesse momento que ele começou a dar um olhar mais assertivo à preocupação sobre o lugar da América Latina e do Caribe no mundo, né? Então, essa é uma primeira questão importante de ser colocada. Junto a isso, evidentemente, as nossas preocupações, um curso que está voltado para a apresentação e participação de vários colegas de diferentes localidades, de diferentes formações, com diferentes opiniões e olhares sobre a temática, principalmente da integração regional e da produção de conhecimento no nosso continente. Esta formulação, ela tende pelo menos um pouco a nossa preocupação e nosso objetivo, né, dentro de uma universidade como a Universidade de Brasília, que também agora tem uma inovação mais recente nesse mesmo sentido, que é a construção do primeiro departamento de estudos latino-americanos no nosso país. Algo completamente atrasado, infelizmente, mais uma vez, em comparação ao que nós vemos em relação aos nossos países vizinhos, países irmãos, né? Para a gente ter uma ideia, o primeiro curso de graduação em estudos latino-americanos se originou na Universidade Nacional Autônoma do México, num contexto muito específico, também de exílios, e principalmente pela tomada de consciência daquilo que nós fazemos há pelo menos 200 anos neste continente. Então, nós pensamos muito com a preocupação, não só do pensamento em si crítico, não só de falar por falar de integração, mas é mais do que isso. É de entender que esse debate ele passa especificamente, né, pelas preocupações que nós temos em relação à nossa sociedade, à nossa contribuição no cenário internacional. Ou seja, de nós pensarmos claramente, perguntas que para nós são muito básicas, né, nos estudos latino-americanos, de quem nós éramos, de quem nós somos, de quem queremos ser, de que tipo de país nós queremos ter,
construir e talvez, quem sabe, se é que temos, qual é o tipo de legado que nós queremos ofertar para as nossas futuras gerações e também, quem sabe, para a humanidade. Então, são elementos filosóficos, são elementos identitários, são elementos de perspectivas de futuro, de utopia, né, que fazem com que nós, nos estudos latino-americanos, tenhamos a atenção redobrada em relação ao que nós já produzimos até hoje, o que estamos produzindo hoje e o que nós podemos promover como alternativas para o futuro. Então, essa é uma pequena apresentação muito rápida, singela, sobre qual é a perspectiva e a proposta do curso. Eu, com isso, também não posso deixar de fazer, numa mesa de abertura, os devidos agradecimentos, aproveitando, inclusive, a presença da professora Flávia aqui com a gente, que é diretora da Casa de Cultura da América Latina. Nós precisamos agradecer, evidentemente, todo o esforço que foi feito pela Universidade de Brasília, a partir do decanato de extensão, com a professora Ogamir e com o professor Pilate. Temos que agradecer fortemente todo o apoio dado pela Casa de Cultura da América Latina. Até ontem tínhamos preocupações, inclusive do ponto de vista tecnológico, para poder realizar essa atividade e graças a Cal, e aí estendo, Flávia, também a Uliana, a Estefânia, toda a equipe da Cal que não mediram esforço para que esse curso realmente pudesse acontecer. Eu não posso deixar também de agradecer, em nome do presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, Rodrigo Rodrigues, e a toda a direção do Sindicato de Professores do Distrito Federal, pelo importante apoio que nos deram, inclusive na divulgação e na nossa preocupação de promover um curso, inclusive preocupado com a formação continuada com os nossos professores e professoras do Distrito Federal. Lembrando que essa é uma bandeira histórica da Universidade de Brasília, né, a formação continuada, uma batalha que foi travada com muita dificuldade, mas muito esforço, e que tem o resultado que nós temos, da continuidade desse tipo de atividade. Isso foi realizado durante a gestão do nosso professor reitor e honoris causa, professor Ibanes. Então, é importante fazer essas colocações, a importância deste curso e o agradecimento em si também ao Simpro. Eu estendo esse agradecimento ao Simpro na condição não só de professor, mas de ex-presidente do sindicato, dos docentes aqui da Universidade de Brasília, lembrando de que o Simpro e a ADUNG são sindicatos irmãos. Irmãos não só porque a gente quer considerar em si irmãos, mas são dois sindicatos que surgiram exatamente num momento muito complexo da nossa história, um momento em que nós não tínhamos autorização para a criação de sindicatos, era ditadura militar, empresarial militar, e os esforços para a construção tanto do Simpro quanto da ADUNG se deram em diálogo, né, e na clandestinidade. Acho que é muito importante dizer isso, porque o direito hoje de organização, de militância, de atuação política, ela também é resultado dos esforços de muitos colegas que arriscaram suas próprias vidas e muitos deles perderam a vida para que nós pudéssemos recuperar a democracia. E eu acho importante colocar isso também perante o cenário mais recente que nós tivemos do país. Então, esses são os pequenos agradecimentos iniciais que eu queria fazer. Eu vou passar a palavra agora imediatamente para a nossa diretora da Casa de Cultura da América Latina, também já pedindo desculpa a vocês pela necessidade, em seguida, da Flávia ter que se retirar do evento, porque ela está justamente no momento de intervalo da aula dela, para poder fazer a participação aqui. Flávia, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimento a mesa, cumprimento a todas, todos também aqui da plateia. Também me falaram que o curso está bombando, né? Assim, muitos inscritos, que bom. A gente está iniciando o semestre, hoje é o primeiro dia do semestre, né? Então, assim, os motores vão esquentando, inclusive outras pessoas que a gente queria que estivesse aqui não estão porque está tendo boas-vindas. Então, assim, e é legal a gente ver a universidade começar a se movimentar, né? Então, assim, depois da pandemia, e depois, assim, de 6 anos, meio assim, né? A gente só levando, né? E a gente ainda está colhendo os frutos desses 6 anos que a gente vem continuando a nossa luta. Assim, acho que o UNB sempre resistente, né? Acho que, e esse curso que veio numa boa hora, né? E eu queria agradecer também o Jacques de ter submetido esse curso para o edital PUC, que a gente chama, né? Que é o Casas Universitárias de Cultura, que é um dos editais
editais do Decanato de Extensão. Então, são 3 editais que saem sempre no começo do ano, que a gente pede para estudantes, né, mobilizarem, cutucarem professores para falar assim, olha, submetam projetos, que daí tem a duração de um ano todo, né? Então, aqui das casas de cultura, a gente tem 3 casas de cultura, né? Aqui é uma delas, né? Então, tem a presença da Catiane, que representa a Fundação Darcy Ribeiro, então também agradecer. Esse daqui, esse beijódromo, né? O Memorial Darcy Ribeiro, é um espaço de gestão compartilhada entre o UNB e Fundar, né? Então, também agradecer a Fundar a disponibilidade de ter para poder acontecer esse curso aqui todas as sextas-feiras, né? E a gente tem outros eventos em parceria com a Fundar, né, que a gente realiza aqui nessa Casa de Cultura, além de outros eventos que outros projetos, CUC, que a gente chama, também vão realizando aqui. Então, tem aqui no BJ, tem a CAL, como ele falou, na Casa da Cultura da América Latina. Vamos ver se a gente põe pelo menos um evento. Estou querendo falar assim, já que levar alguma coisa lá no setor comercial sul, porque tem essa questão da territorialização, né? Então, se a gente está... que eu acho que uma coisa que a UNB sempre quis fazer, né? Não tem aquela questão, a bolha acadêmica e como é que é a sociedade. E o Decanato de Extensão é um dos decanatos que se preocupa, aquela capilaridade, né? Conversa, esse tete-a-tete com a comunidade é muito feito pelo Decanato de Extensão, né? Então, um dos exemplos, assim, esse curso casa muito com a proposta, o que é conversar com a sociedade, são esses, quais são os desafios para a gente viver, quem somos nós, como estamos nós, e não só ficar pensando e depois a gente não vai agir, ou então a gente fala alguma coisa. Então, assim, esse ativismo que a gente gostaria, de repente a gente pensa em alguma atividade, assim, durante esse curso que vocês vão, né, começar agora a trilhar até o final do ano, e como tem professores, tem gente de diversas áreas, se tiverem alguma ideia de fazer alguma intervenção, né? Então, assim, a CAL está aberta para isso. A gente tem, por exemplo, toda a última quinta-feira do mês, chamava o Sarau do Trabalhador, que também é o batalhador, e agora a gente está mudando aqui o Sarau da Calçada, que fica em frente à CAL, e a professora Uliana também, ela vai com um improviso vocal, e o pessoal do Batalha da Escada. Né? Então, é uma intervenção artístico-cultural que acontece lá na frente da CAL, que a gente está tendo as ocupações também, né? Então a gente tem essa questão de lidar com os moradores de rua, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles se sintam, que eles também participem das exposições que a gente faça. Então, que tipo de atividade que a gente pode fazer? Então, isso é um problema que a gente tem. Aqui também várias vezes a gente vê pessoas, a universidade está aberta, o que fazemos com isso? Né? Como que nós lidamos de uma forma propositiva e que seja construtiva para todos os lados? E é um problema que a gente tem que lidar com, que se agravou depois da pandemia e se agrava cada vez mais quando a gente nega ou acha que assim, é simplesmente a gente colocar obstáculos para impedir que as pessoas fiquem lá, como se a gente invisibilizasse mais ainda pessoas que já são normalmente invisibilizadas. Então, essas questões, a gente trata muito das artes, né? Eu sou professora do Departamento de Música, estou à frente, então, dessa diretoria de difusão cultural. Então, outras questões que, de repente, vocês podem ter um insight de alguma discussão que está tendo aqui, então eu deixo a CAL também à disposição para vocês pensarem em alguma coisa durante esse ano. O mesmo aqui a gente pode ver, aqui tem uma outra agenda, né, Catiane, que fica um pouco mais apertada, mas a CAL a gente garante mais espaço, algum debate, alguma coisa performática, que eu acho que tem tudo a ver com cultura e como que a gente pode dar uma chacoalhada e falar assim, marcar presença. Estamos presentes aqui e queremos e podemos mudar. Né? E tem a Casa Niemeyer também, né? Casa do Oscar Niemeyer, planejada, projetada por ele viveu naquela casa enquanto ele esteve aqui na UNB, e a gente vai fazer a nossa quinta cultural, assim que funciona, tem que dar uma chamada, a nossa quinta cultural lá na Casa Niemeyer. Então é meu tempo, acabou, já estou falando demais, porque realmente eu tenho, no meio da minha aula de mestrado, não aqui resolvi funcionar. E, então, vai ser lá na Casa Oscar Niemeyer, que também a gente convida vocês a fazer uma das sessões, tá bom? Então, muito obrigada, parabéns aqui, aproveitem esse curso, que eu mesmo gostaria de estar aqui inscrita nesse curso, só não faço porque tem outras coisas, mas parabéns, muito obrigada aqui
de ter submetido para o edital CUC e aproveitem o curso. No início do ano, em fevereiro, então eu queria aqui deixar registrado que o Alberto está aqui conosco nesse curso. O Alberto ele era mestrando em Filosofia Política lá no Departamento de Filosofia e pedagogo aqui pela Universidade de Brasília, também historiador. A gente conviveu um pouco quando a gente foi fazer esse curso juntos. Um grande sonhador também da América Latina e de um Brasil livre e de uma América Latina livre e soberana. Então eu queria aqui deixar o registro de que o Alberto vai estar aqui também sempre conosco e com certeza vai estar abençoando esse espaço e mandando toda essa energia revolucionária para nós. E aproveito então já para passar para o Ricardo Alemão, para ele falar um pouquinho para a gente do curso. Eu vou botar aqui no PowerPoint também, quer dizer, enfim, vou botar aqui. Bem, boa tarde. Meu nome é Ricardo Abreu, mas me chamam de Alemão, então eu já coloquei o nome, Ricardo Alemão Abreu. Eu sou Abreu, minha companheira é Lima, então as minhas filhas se chamam Maria Clara Abreu e Lima, Sofia Abreu e Lima e Yara Abreu e Lima, em homenagem ao General das Massas. E que esse curso para nós, o Jacques Novello, que é o nosso coordenador, eu sou coordenador adjunto, a equipe que toda a gente pensou e está realizando o curso junto, para a gente é uma grande alegria inaugurar esse curso hoje, que era um sonho coletivo que a gente está realizando hoje junto com vocês, graças à participação de vocês também, e de outros que não estão aqui, que vão estar nas próximas aulas, que a gente teve muitos inscritos, né? A gente está beirando já em... Quantos, Joana, de inscritos? 172 inscritos, né? Então, felizmente o curso é um grande sucesso. E o Jacques já falou sobre a concepção do curso. Eu vou apresentar de maneira mais objetiva a programação do nosso curso. Ele é um curso de capacitação, num total de 65 horas. Né? Não, eu vou compreender aqui, tá bom? Então a gente tem essa abertura de hoje de 3 horas, 12 aulas. Hoje também é uma aula, mas é uma abertura com uma aula. A partir da próxima semana, 12 aulas de 3 horas de duração, sempre às sextas-feiras, né? Aqui no Pejódromo, às 14h30 até às 17h30. Uma conferência de 2 horas de duração, que durante a semana universitária a gente está convidando o Celso Amorim, né? Que é nosso embaixador, enfim, em missões anteriores, e ainda não confirmou, mas a gente tem grandes expectativas de que ele confirme, né, para o dia 28 de setembro. Essa conferência, que é uma conferência na programação da semana universitária, mas foi motivada pelo nosso curso, a convocação, né, o convite. E a gente também queria, de novo, agradecer a Fundária, a Catiele, por fazer aqui no Bejódromo, né? Enfim, eu frequento a UNB desde os meus 19 anos de idade já, né? Eu tinha uma namorada aqui na UNB. Eu era da USP, mas eu vinha para cá cada 15 dias de ônibus, né? Enfim, ainda nem existia aqui o Bejódromo, mas eu sempre tive uma paixão muito grande por essa universidade. E para a gente, enfim, que mora em Brasília agora moro em Brasília, é uma grande alegria fazer aqui na UNB e aqui no Bejódromo, né? Falando do Darcy Ribeiro. Eu conheci o Darcy Ribeiro, convivi com ele quando eu era diretor da UNE, e conheço bastante a sua obra no que se refere à América Latina. Então, para a gente fazer aqui nessa casa, já que você falou, para a gente é uma grande honra, e acho que só vem engrandecer o nosso curso, né? Bem, além dessa abertura de hoje, o tema do Jacques hoje vai ser a América Latina como área geográfica, histórico-cultural. Depois, quando começar a aula do Jacques, eu faço uma apresentação. Depois, quando começar a aula do Jacques, eu faço uma... A gente vai a cada aula, né, apresentar, né, melhor os professores. Então, depois eu vou falar um pouco sobre o Jacques, para ele não falar dele mesmo. A gente fala depois, quando for começar a aula dele. Bem, na semana que vem, dia 1º de setembro, a gente tem... vamos ter um professor ou professora, 2 ou 3, né, não mais do que 3, a cada sexta-feira, né? Então, a
a cada aula vai corresponder uma dinâmica, né? Uma dinâmica diferente quando for só um professor, né? Claro, tem mais tempo de aula, o professor tem mais tempo para debate também, então a gente vai sempre ter as aulas, uma aula, 2 ou 3 aulas, um intervalo, né? Que vai ter música latino-americana, né? Dá para dar umas parecidas, e depois a gente continua com os debates e, no fim, considerações finais do professor, professora ou dos professores e professoras, né? Então, essa aula, assim, a gente tem dois blocos do curso, 2 módulos, né? 2 partes. A parte 1 é pensamento crítico latino-americano e a parte 2 é a integração da América Latina, né? Na parte 1, nós temos 6 dias de aula, né? E na parte 2 também, 6 dias de aula, compondo 12 dias de aula, né? 1º de setembro, o tema da aula é Sendeiros para a Construção da Ideia de América Latina, Conceitos, Ideias e Lutas, professor Luiz Cláudio Rocha Henrique de Moura, que do FG de Formosa. No dia 15 de setembro, a gente tem a aula Pensamento Latino-Americano do século XX, século XIX, com Wagner Iglesias, que foi meu orientador. Eu fiz mestrado lá no Prolan USP, né? Porque depois do CEPAC, né, quando foi fundado aqui o CEPAC, que é o predecessor do que é o ELA hoje, né, a gente teve, meses depois, a criação na USP de um programa também de América Latina, um programa de integração que é o Prolan, né? E então vai ter muito professor aqui, tanto do ELA quanto do Prolan, porque é onde se concentra hoje. A gente tem muita gente pelo país todo, né? Mas o ELA e o Prolan concentram, né, bastante esses professores latino-americanistas. Então, Wagner Iglesias vai dar essa segunda aula, no dia 15 de setembro. A terceira aula é o nosso colega, também da equipe nossa, o Lucas Vargas, né? Que é um colega hermano colombiano, vai dar aula sobre Teologia da Libertação. E no mesmo dia a gente tem o professor André Kaiser Cruz, da Unicamp, que vai abordar o tema Marxismo Latino-Americano no período internacional comunista, né? Então aqui são uma aula com 2 professores, ou 2 aulas no mesmo dia, né? No dia 6 de outubro, também são 2 aulas, mas que, claro, são conteúdos diferentes, que é o Marxismo Latino-Americano no segundo pós-guerra, até a atualidade, que é o professor Luiz Eduardo Mota, da FRJ, e Walter Pomar, professor da UFABC. 20 de outubro, a gente tem também o mesmo tema, mas 2 aulas também, que vão, né, eles vão, com emendas diferentes, mas abordar o tema Pensamento Histórico Estrutural, ACEPAL e Nacional Desenvolvimentismo. E no dia 27 é a última aula dessa primeira parte de pensamento crítico, né? São as teorias da dependência, o professor Carlos Eduardo Martins, da FRJ, e uma colega também da equipe nossa, doutoranda hoje na UNAM do México, né? Mas que fez mestrado aqui no ELA, acabou de chegar na Cidade do México, né? A Ana Carolina Lima Gomes vai também participar dessa aula e dar o conteúdo junto com o professor Cadu, da FRJ. A segunda parte do curso é sobre integração da América Latina. São 6 dias de aula também. A gente tem uma primeira parte, o primeiro bloco da segunda parte, que são as teorias da integração regional, que é uma aula no dia 10 de novembro, aula número 7. O professor Márcio Bobic Braga, do Prolan vai abordar teorias europeias e, assim, algumas aulas a gente vai ter, como a do Márcio Bobic, por exemplo, né? São aulas que a priori vão ser dadas, quer dizer, à distância, né? São aulas virtuais que a gente vai assistir aqui, mas no caso o Márcio vai estar lá em Ribeirão Preto ou em São Paulo, né? A priori, algumas aulas. A maioria vão ser presenciais aqui, todas elas, mas com professores aqui presenciais. Algumas a gente vai ter aula por videoconferência, né? Esse caso do Márcio Bobic. E a outro tema são as teorias latino-americanas e críticas às teorias da integração regional, com a professora Carolina Albuquerque, do ELA, que é doutoranda, quase doutora já pelo ELA, já doutora, né? Já defendeu, acaba de defender. E a Amanda Harumi, que é doutoranda no Prolan USP, né? Depois, História da Integração Latino-Americana, que é uma outra parte desse segundo módulo, né? Vamos ter no mesmo dia, eu vou dar uma aula chamada A Integração Regional do Século XX, e o professor Pedro Silva Barros, que é do IPEA, que também é doutor pelo Prolan USP, mas que mora em Brasília há muito tempo, né? Vai dar a integração sul-latino-americana no século XXI. Então, a gente vai pegar toda essa história do século XX e XXI, vamos ter já a aula do Wagner sobre o século XIX, né? Então a gente pega século XIX, XX e XXI, né? Depois a parte da integração política da América Latina, uma aula, o
professor Gustavo Menon, aqui da Católica de Brasília, mas que também é do ProLan da USP, ele fez doutorado lá, e vai abordar o tema União Política e o novo constitucionalismo latino-americano. Francisco Denis, que também é do ProLan, mas que trabalha hoje no Ministério da Articulação Política, né? Ministério das Relações Institucionais, hoje que chama, né? Luiz Padilha. Ele trabalha lá com Padilha, lá no Planalto, mas vai dar os suplementos regionais e participação social, o Chico. E o Jacques dá uma segunda aula para a gente sobre geopolítica e segurança nas Américas, nessa parte de integração política. Na parte de integração econômica da América Latina, a gente tem, no dia 1º de dezembro, na aula 10, né, o tema desenvolvimento econômico, infraestrutura e sustentabilidade, de novo Pedro Silva Barros. Depois, geopolítica da energia, o professor Lucas Kerr, da UNILA. Depois, integração financeira e financiamento do desenvolvimento, é o Luciano Severo, da UNILA, mas que está aqui hoje no Ministério do Planejamento, trabalhando aqui em Brasília, então vai ser também presencial com ele. Aí tem a parte da integração social da América Latina, que é o dia 8 de dezembro, o tema desenvolvimento social e combate às desigualdades, o professor Rogério Jimenez Juliano, que é da UNILA, mas que está aqui no ELA, né, Jacques? Dando aula na UELA esse semestre, enfim, está um tempo aqui como visitante, né? É o Rogério Juliano da UNILA. Direitos Humanos, uma doutora, mas também doutorando aqui também na história da UNB, a Ana Prestes. E Trabalho, Saúde e Previdência Social, a gente convidou a Mônica Valente, que é psicóloga formada pela USP, mas que tem grande experiência e é secretária executiva do Foro de São Paulo. E, por fim, a última parte desse segundo módulo de integração, a integração cultural da América Latina. A gente separou em 3 subtemas: educação, professor Matheus Fiorentini, que é gaúcho da Rio Grande do Sul, mas que fez doutorado no ProLan. Ciência, Tecnologia e Inovação, Verena Hitchner, que trabalha no MDIC hoje, mas que é do CGE originalmente, da Ciência e Tecnologia. E o Alexandre Barbosa, que foi, quem não confirmou, foi somente o Alexandre e o Celso Amorim, que ainda não confirmaram, mas confirmarão. Até agora todos que a gente convidou e todas confirmaram com entusiasmo. Então é só questão de tempo para a gente confirmar o Alexandre Barbosa e o Celso Amorim. O Alexandre Barbosa abordar esse tema cultura, arte e comunicações. Ele dirige o CBAL. No início do ano, em fevereiro. Então eu queria aqui deixar registrado que o Alberto está aqui conosco nesse curso. O Alberto ele era mestrando em Filosofia Política lá no Departamento de Filosofia e pedagogo aqui pela Universidade de Brasília, também historiador. A gente conviveu um pouco quando a gente foi fazer esse curso juntos. Um grande sonhador também da América Latina e de um Brasil livre e de uma América Latina livre e soberana. Então eu queria aqui deixar o registro de que o Alberto vai estar aqui também sempre conosco e com certeza vai estar abençoando esse espaço e mandando toda essa energia revolucionária para nós. E aproveito então já para passar para o Ricardo Alemão, para ele falar um pouquinho para a gente do curso. Eu vou botar aqui no PowerPoint também, quer dizer, enfim, vou botar aqui. Bem, boa tarde. Meu nome é Ricardo Abreu, mas me chamam de Alemão, então eu já coloquei o nome, Ricardo Alemão Abreu. Eu sou Abreu, meu companheiro é Lima, então as minhas filhas se chamam Maria Clara Abreu e Lima, Sofia Abreu e Lima e Yara Abreu e Lima, em homenagem ao General das Massas. E que esse curso para nós, o Jacques não é o nosso coordenador, eu sou coordenador adjunto, a equipe que toda a gente pensou e está realizando o curso junto. Para a gente é uma grande alegria inaugurar esse curso hoje, que era um sonho coletivo que a gente está realizando hoje junto com vocês, graças à participação de vocês também. E de outros que não estão aqui, que vão estar nas próximas aulas, que a gente teve muitos inscritos, né? A gente está beirando já em... Quantos anos de inscritos? 172 inscritos, né? Então, felizmente o curso é um grande sucesso. E o Jacques já falou sobre a concepção do curso. Eu vou apresentar de maneira mais objetiva a programação do nosso curso. Ele é um curso de capacitação, num total de 65 horas. Né? Não, eu vou acompanhar aqui, tá bom? Então a gente tem essa abertura de hoje de 3 horas, 12 aulas
hoje também é uma aula, mas é uma abertura com uma aula. A partir da próxima semana, 12 aulas de 3 horas de duração, sempre às sextas-feiras, né? Aqui no Bejódromo, às 14h30 até às 17h30. Uma conferência de 2 horas de duração, que durante a semana universitária a gente está convidando o Celso Amorim, né? Que é nosso embaixador, enfim, em missões anteriores, e ainda não confirmou, mas a gente tem grandes expectativas de que ele confirme, né, para o dia 28 de setembro. Essa conferência, que é uma conferência na programação da semana universitária, mas foi motivada pelo nosso curso, a convocação, né, o convite. E a gente também queria, de novo, agradecer a Fundária, a Catiele, por fazer aqui no Bejódromo, né? Enfim, eu frequento a UNB desde os meus 19 anos de idade já, né? Eu tinha uma namorada aqui na UNB, eu era da USP, mas eu vinha para cá cada 15 dias de ônibus, né? Enfim, ainda nem existia aqui o Bejódromo, mas eu sempre tive uma paixão muito grande por essa universidade, e para a gente, enfim, que mora em Brasília agora moro em Brasília, é uma grande alegria fazer aqui na UNB e aqui no Bejódromo, né? Falando do Darcy Ribeiro. Eu conheci o Darcy Ribeiro, né? Convivi com ele quando eu era diretor da Uni, e conheço bastante a sua obra no que se refere à América Latina. Então, para a gente fazer aqui nessa casa, já que você falou, para a gente é uma grande honra, e acho que só vem engrandecer o nosso curso, né? Bem, além dessa abertura de hoje, o tema do Jacques hoje vai ser a América Latina como área geográfica, histórico-cultural. Depois, quando começar a aula do Jacques, eu faço uma apresentação. Depois, quando começar a aula do Jacques, eu faço uma... A gente vai a cada aula, né, apresentar, né, melhor os professores. Então, depois eu vou falar um pouco sobre o Jacques, para ele não falar dele mesmo. A gente fala depois, quando for começar a aula dele. Bem, na semana que vem, dia 1º de setembro, a gente tem, vamos ter um professor ou professora, 2 ou 3, né? Não mais do que 3 a cada sexta-feira, né? Então, a cada aula vai corresponder uma dinâmica, né? Uma dinâmica diferente quando for só um professor, né? Claro, tem mais tempo de aula, o professor tem mais tempo para debate também, então a gente vai sempre ter as aulas, uma aula, 2 ou 3 aulas, um intervalo, né? Que vai ter música latino-americana, né? Dá para dar umas parecidas, e depois a gente continua com os debates e, no fim, considerações finais do professor, professora ou dos professores e professoras, né? Então, essa aula, assim, a gente tem dois blocos do curso, 2 módulos, né? 2 partes. A parte 1 é pensamento crítico latino-americano, e a parte 2 é a integração da América Latina, né? Na parte 1, nós temos 6 dias de aula, né? E na parte 2 também, 6 dias de aula, compondo 12 dias de aula, né? 1º de setembro, o tema da aula é Sendeiros para a Construção da Ideia de América Latina, Conceitos, Ideias e Lutas, professor Luiz Cláudio Rocha Henrique de Moura, que do UFG de Formosa. No dia 15 de setembro, a gente tem a aula Pensamento Latino-Americano do século XX, século XIX, com Wagner Iglesias, que foi meu orientador. Eu fiz mestrado lá no ProLan USP, né? Porque depois do CEPAC, né, quando foi fundado o CEPAC, que é o predecessor do que é o ELA hoje, né, a gente teve, meses depois, a criação na USP de um programa também de América Latina, um programa de integração que é o ProLan, né? E então vai ter muito professor aqui, tanto do ELA quanto do ProLan, porque é onde se concentra hoje. A gente tem muita gente pelo país todo, né? Mas o ELA e o ProLan concentram, né, bastante esses professores latino-americanistas. Então, Wagner Iglesias vai dar essa segunda aula, no dia 15 de setembro. A terceira aula é o nosso colega, também da equipe nossa, o Lucas Vargas, né? Que é um colega hermano colombiano, vai dar aula sobre Teologia da Libertação. E no mesmo dia, a gente tem o professor André Kaiser Cruz, da Unicamp, que vai abordar o tema Marxismo Latino-Americano no período internacional comunista, né? Então, aqui são uma aula com 2 professores, ou 2 aulas no mesmo dia, né? No dia 6 de outubro, também são 2 aulas, mas que, claro, são conteúdos diferentes, que é o Marxismo Latino-Americano no segundo pós-guerra, até a atualidade, que é o professor Luiz Eduardo Mota, da FRJ, e Walter Pomar, professor da UFABC. 20 de outubro, a gente tem também o mesmo tema, mas 2 aulas também, que vão, né, eles vão
com emendas diferentes, mas abordar o tema Pensamento Histórico Estrutural, a CEPAL e Nacional Desenvolvimentismo. E no dia 27 é a última aula dessa primeira parte de Pensamento Crítico, né? São as teorias da dependência, o professor Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, e uma colega também da equipe nossa, doutoranda hoje na UNAM do México, né? Mas que fez mestrado aqui no ELA, acabou de chegar na Cidade do México, né? A Ana Carolina Lima Gomes vai também participar dessa aula e dar o conteúdo junto com o professor Cadu, da UFRJ. A segunda parte do curso é sobre a integração da América Latina. São 6 dias de aula também. A gente tem uma primeira parte, o primeiro bloco da segunda parte, que são as teorias da integração regional, que é uma aula no dia 10 de novembro, aula número 7. O professor Márcio Bobic Braga, do Prolan vai abordar teorias europeias e, assim, algumas aulas a gente vai ter, como a do Márcio Bobic, por exemplo, né? São aulas que a priori vão ser dadas, quer dizer, à distância, né? São aulas virtuais que a gente vai assistir aqui, mas no caso o Márcio vai estar lá em Ribeirão Preto ou em São Paulo, né? A priori, algumas aulas. A maioria vão ser presenciais aqui, todas elas, mas com professores aqui presenciais. Algumas a gente vai ter aula por videoconferência, né? Esse caso do Márcio Bobic. E a outro tema são as teorias latino-americanas e críticas às teorias da integração regional, com a professora Carolina Albuquerque, do ELA, que é doutoranda, quase doutora já pelo ELA, já é doutora, né? Já defendeu, acaba de defender. E a Amanda Harumi, que é doutoranda no Prolan USP, né? Depois, História da Integração Latino-Americana, que é uma outra parte desse segundo módulo, né? Vamos ter no mesmo dia, eu vou dar uma aula chamada A Integração Regional do Século XX, e o professor Pedro Silva Barros, que é do IPEA, que também é doutor pelo Prolan USP, mas que mora em Brasília há muito tempo, né? Vai dar a integração sul-latino-americana no século XXI. Então, a gente vai pegar toda essa história do século XX e XXI. Vamos ter já a aula do Wagner sobre o século XIX. Né? Então, a gente pega século XIX, XX e XXI. Né? Depois, a parte da integração política da América Latina, uma aula, o professor Gustavo Menon, aqui da Católica de Brasília, mas que também é do Prolan da USP, né? Fez doutorado lá, e vai abordar o tema União Política e o novo constitucionalismo latino-americano. Francisco Denis, que também é do Prolan, mas que trabalha hoje no Ministério da Articulação Política, né? Ministério das Relações Institucionais, hoje que chama, né? Luiz Padilha. Ele trabalha lá com Padilha, lá no Planalto, mas vai dar os suplementos regionais e participação social, o Chico. E o Jacques dá uma segunda aula para a gente sobre geopolítica e segurança nas Américas, nessa parte de integração política. Na parte de integração econômica da América Latina, a gente tem, no dia 1º de dezembro, na aula 10, né, o tema desenvolvimento econômico, infraestrutura e sustentabilidade, de novo Pedro Silva Barros. Depois, geopolítica da energia, o professor Lucas Kerr, da UNILA. Depois, integração financeira e financiamento do desenvolvimento, é o Luciano Severo, da UNILA, mas que está aqui hoje no Ministério do Planejamento, trabalhando aqui em Brasília, então vai ser também presencial com ele. Aí tem a parte da integração social da América Latina, que é o dia 8 de dezembro, o tema desenvolvimento social e combate às desigualdades, o professor Rogério Jimenez Juliano, que é da UNILA, mas que está aqui no ELA, né, já dando aula na UELA esse semestre, enfim, está um tempo aqui como visitante, né? É o Rogério Juliano da UNILA. Direitos Humanos, uma doutora, mas também doutorando aqui também na história da UNB, a Ana Prestes. E Trabalho, Saúde e Previdência Social, a gente convidou a Mônica Valente, que é psicóloga formada pela USP, mas que tem grande experiência e é secretária executiva do Foro de São Paulo. E, por fim, a última parte desse segundo módulo de integração, a integração cultural da América Latina. A gente separou em 3 subtemas: educação, o professor Matheus Fiorentini, que é gaúcho da Rio Grande do Sul, mas que fez doutorado no Prolan. Ciência, Tecnologia e Inovação, Verena Hitner, que trabalha no MDIC hoje, mas que é do CGE originalmente, da Ciência e Tecnologia. E o Alexandre Barbosa, que foi, quem não confirmou, foi somente o Alexandre e o Celso Amorim, que ainda não confirmaram, mas confirmarão. Até agora todos que a gente convidou e todas confirmaram com entusiasmo. Então é só questão de tempo para a gente confirmar o Alexandre Barbosa e o Celso Amorim. O Alexandre Barbosa abordar esse tema cultura de 8 de setembro, quinta-feira. Aí é quinta-feira, das 19 às 21 horas. A única momento que é diferente não é sexta-feira à tarde, essa quinta-feira à noite, né? No auditório do Centro Cultural da ADUMB, que o Jacques já presidiu lá o sindicato.
não é? 28 de setembro, quinta-feira. Então, essa aqui é a programação do curso, não é? E a gente, enfim, tem certeza que vai ser, assim, são professores com muita dedicação, que tem também como nossa paixão pelo tema, né? Estão compromissados e vão ser, tenho certeza, excelentes aulas. E a gente conta muito com a participação de vocês também. E cada aula vai ter espaço para participação, para perguntas, para intervenções, para a gente fazer um curso participativo, que a gente possa sair daqui, todos nós, mais conscientes da nossa América Latina e mais latino-americanistas. Obrigado. Na América Latina e principalmente na Europa, nós não só vamos encontrar um discurso de que nós não produzimos conhecimento, né? E mais do que isso, formulam teses sobre nós como teses depreciativas, como algo que sequer talvez pudéssemos considerar como ser humano. Sim. Alguém falou? Que isso tudo mostra para a gente? Aí vem a preocupação por que eu mudei isso, né? Nós temos uma longa trajetória no nosso continente. Essa longa trajetória, por si só, a primeira parte dela, que é uma parte extremamente cara para todos nós, e no caso brasileiro é mais grave ainda, que é o desconhecimento sobre 12, 14 mil anos de história produzida neste continente pelas populações originárias. Veja, eu estou falando de 10, 12 mil anos. 10, 12 mil anos que hoje estão em discussão, porque as datações estão todas mudando. Se já havia começado esse questionamento, por exemplo, com a Nied Guimarães, sobre 50 mil anos de história no Brasil, essa rediscussão sobre as datações, elas estão hoje novamente sobre a mesa por uma simples questão: as novas tecnologias. Então vocês podem imaginar de que as datações em relação à presença humana no nosso continente, quando ela se deu, pelos formatos de chegada, se foi pelo Estreito de Bering, se foi Malaio Polinésia, se foi pelo Estreito de Bering Marítimo, chegando inclusive até a concepções que hoje também ganham força, né? Dentro daquilo que a gente pensa como teoria da conspiração ainda, relativo, por exemplo, à vida de inteligência fora da Terra. E veja, eu estou colocando isso porque isso pode parecer algo muito estranho ainda para a gente, mas vejam vocês que já há toda uma discussão, e há toda uma revelação, e há toda uma institucionalização sobre as preocupações que estão em volta dessa discussão. A NASA e companhia tem dado a conhecer aí documentos e tal, que estão trazendo à tona também esse debate. Mas, enfim, não entrando na teoria da conspiração, indo mais pelos elementos da arqueologia, da etnologia, da botânica e por aí vai, nós temos hoje todo um questionamento sobre as datações exatamente pelas possibilidades que nos foram dadas pelas novas tecnologias, como, por exemplo, para dar um caso bem claro, a possibilidade de nós retirarmos blocos de terra das profundidades marítimas, na localização do norte do nosso continente, na sua parte oeste, naquilo que teria sido a localidade de existência de um estreito, de uma ponte de gelo chamada Estreito de Bering. Isso descongelou, o nível do mar subiu. Então, até então, a gente não tinha possibilidades reais, tecnológicas, de conseguir retirar pedaços de bloco de terra de profundidades marítimas. O que se faz com isso? Se retira esses blocos, você tem, pelas camadas do que você está retirando, evidências a serem estudadas, e estão encontrando já elementos de presença humana, como, por exemplo, a partir de vestígios de fogueiras, de restos de alimentos, de animais, enfim, né, já com possível datação de 100 mil anos. Isso está botando em discussão não só a gente, tá? Porque isso também está em discussão no globo. A descoberta de novas cidades. Com a descoberta de... Agora sim. Com a descoberta de novas sítios arqueológicos, cidades, algumas não imaginadas, né, porque se pensa que a civilização teria surgido em torno de 6 mil anos, 5 mil anos, 4 mil anos atrás, e começa a se encontrar cidades e vestígios já de 11 mil anos. Agora me fugiu o nome da cidade, Gork, acho que chama, na região da Turquia,
é uma desses vestígios mais recentes. Então, essa é a primeira colocação. Nós temos, e aí no nosso caso específico, nas Américas e mais especificamente no Brasil, um atraso muito grande no estudo, na interpretação, no conhecimento, no dar ouvido, né, ou dar a palavra para aqueles que estavam de fato dentro do nosso continente antes. Agora, claro, nós, e aí no caso brasileiro é mais dramático, não temos, né, uma tradição. Vejam que a arqueologia, a tradição da arqueologia no Brasil é extremadamente jovem, se a gente comparar a Argentina, ao Peru, ao México, para citar algumas, né? E isso também traz uma preocupação para nós, que é o fato de nós não termos elementos para pensar o que é o passado deste território, na parte que compõe o espaço que nós chamamos de Brasil, né, para saber de fato o que havia acontecido, o que existia aqui, né? E isso para nós é muito importante. Agora, claro, isso não é importante pelo mero elemento de museu, né? A museologia, alguém aqui é da museologia falou. Não é meramente pelo museu em si, para a gente botar só. O museu também é importante, claro, e a gente nem tem quase no Brasil, salvo aqui em Brasília, talvez uma exceção. Normalmente, quando tem se feito museus, me desculpem a sinceridade, para construir museus não tem importância nenhuma. Como aquele que estão querendo construir por questões religiosas lá perto da antiga roda ferroviária. Não sei, podiam construir um museu da escravidão lá, penso eu, só para dizer alguma coisa. Tá? Então é muito importante a gente se dar conta, porque num país que a gente já não tem conhecimento do nosso passado recente, do nosso passado não tão recente e do nosso passado longínquo, mais ainda, isso significa que nós somos uma população, somos uma sociedade que não tem memória. E o fato de não ter memória, os historiadores entendem muito bem isso. O fato de nós não termos memória é exatamente a porta para a construção histórica viciada, ou a construção histórica repetida. Né? Alguns vão falar que ela é circular, outros vão falar que é espiral, que a gente volta sempre no mesmo ponto. Não vou entrar nisso agora. Mas quando, por exemplo, uma parcela jovem, vamos trazer isso para a atualidade, quando uma parcela jovem não consegue entender o que aconteceu há meia hora atrás, porque creio que isso é da juventude, eu também fui jovem, né? A juventude acha normalmente de que o mundo surgiu com o seu nascimento. Mas na verdade a vida é que nem a maldição do transporte público, né? A gente entra no ônibus e o ônibus já tem gente, já está rodando. Você entra no mundo com o mundo já andando. E isso é importante a gente se dar conta. Então o passado tem uma importância muito grande. E quando eu estou citando isso em relação a esses 12, 14 mil, ou sei lá, 100 mil anos de história do nosso continente, isso é algo que a gente já precisa levar em consideração quando nós falamos do nosso continente. Vamos tirar esse mapa daqui rapidinho. Só quero mostrar uma coisa para vocês. Tranquilo, sem pressa. Eu vou botar aqui na Native Lens, só para mostrar uma coisa. Esse mapa aqui que a gente vai ver agora, ele é da página Native Land, native-land.ca do Canadá. Trabalho que foi feito pelos nossos colegas tentando mostrar o que é que nós temos de populações humanas ocupando este continente antes da chegada dos invasores, para dizer de uma forma concreta. Isso aqui, vocês estão vendo territórios. Se quiser... eu posso deixar. Nós estamos vendo aqui territórios. Deixa eu ver que eu descer aqui para vocês verem. Isso aqui, gente, é só o visual. Porque a gente já aprende na escola algo que é o seguinte: aqui tinha umas populações aí, o pessoal não sabe se era gente ou não, beleza, vamos chamar de índio. Deixa lá, é bonito. Mas lembre-se, são os grupos que estão jogados por aí, parece que eles estão vagando pelo território e os territórios estão livres. Essa construção que a gente vê, inclusive em manuais escolares, é exatamente o pontapé inicial da dominação. Como é possível a gente olhar para uma coisa dessa e pensar que o nosso território tinha alguns grupos humanos jogados em algumas partes? Nós temos um continente completamente ocupado. Olhando por territórios, aí vem o que é para mim mais grave. Vou tirar os territórios e vou botar idiomas. Gente, vejam vocês isso daqui. E quando nós estamos falando de idiomas, a maior parte delas estão extintas. E o peso que isso tem para nós, inclusive em relação a conhecimento, tecnologias, aprendizados, formas de entender o mundo.
E simplesmente nós nunca mais vamos ter a possibilidade de saber o que é que havia sido realmente promovido, desenvolvido, construído por eles, cada um à sua maneira. Ou seja, o pessoal que é da linguística, acho que aqui, né? O pessoal da linguística entende perfeitamente o que eu estou falando. O desaparecimento, quando a gente escuta falar, está aqui o último representante de uma população de índios isolados, foi encontrado morto. Tá? O que significa isso? É a extinção de toda uma contribuição. Isso é muito doloroso, a gente vê. Isso já serve, inclusive, para a gente perceber algo que também é muito importante na nossa discussão, que é aquela outra observação que se faz em relação ao formato de chegada ao nosso continente. Para a discussão geopolítica da história, nós vamos ver isso na minha segunda participação aqui no curso, nós vamos nos dar conta que tem toda uma discussão de poder, de disputa por esse território. Lembrem-se, a gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, mas o processo de expansão marítima, ela não acontece por algum empreendedorismo de alguém que tem um olhar original, inovador, e porque caiu um raio na cabeça. Não, é por questão de realidade, a materialidade da realidade. Isso é muito importante dizer, né? Alguns têm muito temor quando se fala de um certo barbudo que fala exatamente sobre isso. Estou falando de Karl Marx, né? Que nós temos capacidade de entender a realidade a partir de sua materialidade, como ela está se dando no cotidiano, no dia a dia, né? E com isso, no caso da colonização e as expansões marítimas, a saída dos povos europeus, primeiro os portugueses, né, com a escola de Sagres, depois os espanhóis, mais tarde os holandeses, franceses, ingleses, por aí vai, eles estão saindo, não é meramente por um aventureirismo, claro, alguns deles sim, de uma realidade de vida empobrecida, miserável dentro da Europa. A maior parte dos navegantes, né, são oriundos de uma localidade na Espanha chamada Extremadura, que ainda hoje é considerado ou tratado dentro daquela realidade como a área mais pobre do país. A própria coroa espanhola propõe que a Extremadura se separe deles. Não sei. Isso serve para a gente pensar naquela discussão que me arrepia no Brasil, da qual eu sou completamente contra, né, que é o discurso do separatismo dentro do país. O discurso do separatismo dentro do país, ao longo desse curso, vai ficar bastante claro, ele só serve para os interesses estrangeiros de dominação. Não tem localidade melhor para você dominar que você pegar um grande país e fragmentá-lo em vários pedaços de terra, porque eu mais facilmente consigo ter negócios com eles e dominá-los. Então, não tem nada de sermos uma alma ou uma raça, entre aspas, diferenciada em determinada parte do país para exigir qualquer tipo de separação, até porque se separa uma parte do Brasil, o Brasil não existe mais, porque também é uma construção. Vamos falar disso. Então, ou seja, pensar, por exemplo, o processo de colonização, né, com os aventureiros chegando aqui, né, tem razões específicas na Europa pelos próprios processos internos. Nós não podemos esquecer das intermináveis guerras entre os próprios europeus e mais os problemas com povos não europeus, como é o caso, por exemplo, dos persas. A gente pensar em todo o problema relativo à disputa por Jerusalém, né, a maldição das cruzadas, né, e por aí vai. Essas são razões concretas que levam à saída de Portugal, Espanha e outros. Por quê? Porque a preocupação não é a religião em si. Ela tem um papel importantíssimo na organização da sociedade e também na dominação. Mas a grande preocupação era continuar fazendo o quê? O comércio, tendo condições, capacidade de manutenção, de uma forma ou de outra, das ordens internas na Europa. Então, Portugal se lança primeiro, né? Depois nós temos o caso dos espanhóis, como eu falei, e por aí vai. E no caso do continente americano, nós vamos começar a ver algo que nós chamamos de a invenção da América. Né? Tem um autor que chama O'Gorman, Edmund O'Gorman, que escreve esse trabalho, um trabalho em que ele tenta recuperar toda a discussão existente sobre se Colombo sabia ou não sabia da existência do continente. Eu acho bonito fazer essa discussão, mas eu acho ela menos importante. Porque o que é que vai mudar para nós saber se ele sabia ou não sabia que existia algo que não era a Índia ou a China, que era algo que nós chamamos de América, e que não chamamos de Colômbia. Porque a América tem esse nome por Américo Vespucci,
pelas disputas internas na Espanha, que retiraram, né, subjugaram também o papel do Colombo por interesses próprios, políticos, econômicos, enfim, dentro da Espanha. Isso tem um filme, 1492, A Conquista da América, o professor de História sempre fala dos filmes, né? Dê uma olhada, porque ele mostra bastante essa discussão. Mas nesse livro da Invenção da América, o O'Gorman começa por aí e traz uma discussão que para nós é muito importante. E vejam, se nós não temos a preocupação crítica do que nós estamos recebendo como conhecimento, nós vamos pensar que aquilo é quase que um manual a ser seguido. E é exatamente a partir da leitura sobre a produção europeia, de como eles veem, né, a chegada deles ao continente, que nós passamos a tentar formular ideias e concepções sobre como nós entendemos isso. Então a gente vai encontrar na Invenção da América, primeiro conceito, a conquista da América. Os espanhóis falam a conquista, nós conquistamos a América. Conquista é poder, é dominação. Mais tarde, por um suposto sopro do mar, mal soprado, o barco de Pedro Álvares de Cabral, sem querer, descobriu o Brasil. Né? A ideia do descobrimento é simplesmente numa disputa marítima dizer, é verdade, espanhol, você conquistou a América, mas olha, sem querer, eu tirei o véu de algo, que no caso a gente vai ter depois como nome de Brasil, dando a conhecer que aquilo existe e consequentemente dizendo, olha, sem querer eu cheguei, agora eu quero. É poder também, mas é menos agressivo, né? Porque se Portugal grita dizendo, eu conquistei o Brasil, conquista contra conquista, guerra. Então, o espanhol fala em conquista, o português vai falar em descobrimento. Depois, mais tarde, nós temos a honestidade inglesa, francesa e holandesa, vai falar para a gente de que eles invadem as Américas, invadem aqui no caso do Brasil, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, a própria realidade de outras partes do nosso continente, ou mesmo o fato da gente perceber que temos localidades como, por exemplo, no Caribe, que são ainda hoje protetorados franceses, né? Ou pensar, por exemplo, num país que muito poucas vezes as pessoas se recordam de que está no nosso continente, que é um país chamado Belize, né? Enfim, estou mostrando para vocês de que essa discussão não é com a gente, é deles, é entre eles. Não querem saber se a gente acha que é conquista, não é conquista. Essa é uma discussão para isso, porque o que nós pensamos nessa cadeia histórica, né, de invasão e ocupação do nosso território, né, é uma discussão entre eles, não é uma discussão simétrica entre continentes e realidades. Isso, para quem trata relações internacionais, é extremamente importante, para quem está em políticas públicas e por aí vai. Porque quando não há simetria nas relações, por consequente é assimétrica, ela não é democrática. Mais tarde nós vamos encontrar, e aí eu sei que minhas colegas do movimento estudantil vão lembrar desse debate lá nos ano 2000, 500 anos de história do Brasil, botaram os relógios do quanto era país aqui perto da rodoviária, todo dia o movimento indígena ia lá, saía da FUNAI, ia lá e flechava aquele negócio, né? A tal da nau Capitânia, que foi feita em Salvador para sair em direção a Porto Seguro, gastaram 2 bilhões no governo Fernando Henrique e o navio afundou ali a meio metro do Porto de Salvador, né? Esse momento, por exemplo, dos 500 anos do Brasil, traz todo um outro debate, porque aí tentam já tirar o problema de que o europeu tem essa visão de submissão em relação às Américas e começam a inventar a ideia de encontro de mundos. Então, alguns começaram a falar de encontro de 2 mundos, o mundo dos brancos europeus e o mundo dos povos originários. Depois outros vão gritar, e aí pensem vocês, o movimento negro grita, peraí, mas e nós? Ah não, então peraí, encontro de 3 mundos, negros, indígenas, brancos. O que a gente pode entender é que aqui não teve encontro nenhum. Qual foi o encontro que teve aqui? Não foi uma relação de querer conhecer, salvo para aquilo que era de interesse deles, que é a manutenção dos problemas econômicos internos da Europa. Afinal de contas, pau-brasil é pau-brasil, por quê? Porque era uma sementinha que conseguia se triturar, tirar dela uma coloração vermelha para pintar tecidos. Lembrem-se vocês, inclusive, que usar um tecido ainda tingido naquele momento, período colonial, para a gente dizer de alguma forma,
é algo que praticamente ninguém tem dinheiro para comprar. São elementos de comercialização com as nobrezas e principalmente com o topo da pirâmide social, né? De pirâmides estamentais, que não tem mudança, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre, se você nasceu rico, vai morrer rico. É aquela concepção que não tem uma mobilidade social dentro daquelas sociedades europeias naquele momento. Né? Então, falam em invasão, falam em descobrimento, falam em conquista, inventam a pós-modernidade do encontro, e aí surge alguém, um expoente, teve aqui na UNB, um pouco tempo depois que eu entrei como professor, lá na Faculdade de Direito, o querido Henrique Dussel, professor Henrique Dussel, filósofo argentino, exilado há muitos anos no México. É hoje também uma das figuras centrais na discussão da teoria decolonial. Ele escreve um trabalho chamado O Encobrimento do Outro. Vejam aí a troca que se faz, né? O grito crítico e um grito de libertação.